Wait a minute. Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixa o seu like ou dislike, comenta, gente. Nós estamos lendo o livro mais importante, mais lido no mundo. E hoje nós vamos encerrar 1 Reis, capítulo 22. Aqui, gente, tem 3 anos de paz. 3 anos de paz aqui no capítulo 22. A história destaca o contraste entre a maioria dos profetas, 450 profetas que profetizam falsamente a vitória de Acabe. Porque o rei de Israel era Acabe, né? Então aqui 400 profetas profetizam falsamente a vitória de Acabe, e um profeta, Micaías, que declara a morte de Acabe em batalha. O capítulo culmina com a morte de Acabe após uma flecha de uma pessoa desconhecida atingir, cumprindo a profecia de Micaías e sendo sucedido por seu filho. Então seu filho Acasias tomou o seu lugar, foi coroado no lugar dele como rei. Porque Micaías, ele falou o verdadeiro, ele foi real, ele falou realmente o que Deus mandou falar. Porque Josafá foi visitar Acabe, porque havia 3 anos de paz, né, entre eles, e aí Acabe convida Josafá para recuperar Ramote Gileade, e Josafá concorda sem consultar a Deus. Muitas vezes, gente, nós fazemos tanta coisa sem consultar a Deus, e depois nós ficamos: oh Deus, por que está acontecendo isso comigo? Oh, Deus virou as costas para mim, eu já não acredito em Deus. Mas será que esse problema que eu estou passando, será que eu consultei o Senhor Deus para fazer? E aqui, nessa visita que Josafá, rei do sul, convida Acabe, né? Já havia 3 anos de paz entre os dois reinos do norte e reino do sul. Então ele convida Acabe para recuperar Ramote Gileade, e Josafá, o rei de Judá, concorda. Mas ele falou assim, mas ele concordou antes de perguntar a Deus. E aí depois ele falou assim, mas depois que ele concordou, ele falou assim: mas pede que a vontade de Deus seja consultada. Aí Acabe reúne 400 profetas que garantem a vitória, talvez até manipulados, moldados, né, manipulados, forjados por Acabe. Ele consulta esses 400 profetas que garantem a vitória. Josafá ficou assim meio incomodado e tudo, e questiona se não há outro profeta de Deus, ou profeta de Jeová, né? Deus também é chamado de Jeová. Não é religião de Jeová, não, é Jeová. Ele é chamado de Jeová Jiré, Jeová provedor, Jeová Nissi, Deus da justiça, tá? Deus da vitória. Então aqui, gente, mesmo Acabe consultando esses 400 profetas, Josafá ficou incomodado e questiona, e fala assim: por acaso não há outro profeta em Israel? Aí Acabe menciona o nome de Micaías. Ele fala assim: tem aqui o profeta Micaías, mas o profeta Micaías, eu odeio ele, eu não gosto dele, porque ele só profetiza as coisas contra mim, eu não gosto dele, não quero. E mesmo assim,
Aí ele falou assim, não, chama o profeta Micaías, eu quero ouvir dele, né? Aí o profeta, todos entregaram as suas profecias, e agora a profecia de Micaías acontece, e acontece a desobediência de Acabe. Micaías profetiza que o exército será disperso e que Acabe morrerá na batalha. E ele explica que Deus permitiu que um espírito mentiroso enganasse os falsos profetas. Então o espírito que estava falando que a vitória ia ser dada ao rei Acabe foi um espírito permitido por Deus para eles falsamente enganassem a Acabe, como uma forma de justiça pela desobediência de Acabe. Então foi usada aí a justiça divina. Assim, deve ser a terceira vez que eu estou lendo essa passagem. E eu falei assim, nossa, mas eu pensei, até comentei com vocês, né? O Acabe deve ter pagado, mas não foi. Foi Deus que permitiu que o espírito enganasse Acabe através dos 400 profetas pela desobediência de Acabe, que Acabe era desobediente. Aí Micaías fala assim, e Acabe ficou com muita raiva de Micaías e mandou prender Micaías, mas ele decide ir à batalha disfarçado para tentar se proteger. Micaías avisou, não vai na guerra que você vai ser morto. Ele ficou com raiva e foi disfarçado. Gente, a profecia se cumpriu. Um soldado arameu, que nem sabemos quem era, dispara uma flecha que atinge Acabe através da costura da sua armadura. Olha para vocês verem, gente. Toda a armadura era protegida, mas ele atinge a costura, justamente a costura da armadura. E ele é ferido mortalmente. A carruagem de Acabe fica cheia de sangue. Olha a profecia de Elias acontecendo aqui. Porque ele através da rainha Jezabel, né, matou Nabote para ficar com a vinha dele. E os cães lamberam o sangue de Nabote. E o profeta Elias, lá no capítulo anteriores, né, ele falou, assim como aconteceu com Nabote, acontecerá com vocês. Pode passar anos, gente, anos. Tem gente que fica debochando, falando, ai, não aguento mais ouvir falar que Jesus vai voltar. Mas pode passar, Deus não tem amnésia. E aqui, o que acontece? Ele morre e os cães eram considerados animais selvagens, lambem o sangue de Acabe, conforme a profecia feita por Elias no capítulo anterior. Então, mesmo o que ele fez, né? A mesma coisa que ele fez, agora isso aconteceu. Então, gente, após a morte de Acabe, seu filho Acasias assume o trono de Israel e continua no mesmo caminho mal de seu pai. Tudo de maldade que seu pai fazia, Acabe fazia, ele fez. Mas Josafá, ele retorna para Judá, e o capítulo também detalha o início de seu reinado em Jerusalém, quando ele iniciou lá o início do reinado dele, né? Então, gente, nós temos que ter discernimento espiritual. É um dos dons né? Nós temos que pedir ao Senhor discernimento, porque muitas vezes a gente acha que aquilo que está acontecendo
é de Deus, porque tem muita gente falando. Lembre-se que foi uma multidão que acusou Jesus. O capítulo 22 é uma parte, 1 Reis, capítulo 22, é uma parte significativa do Antigo Testamento, da Bíblia, que descreve os eventos que ocorreram durante o reinado do rei Acabe e de Israel, né? Este capítulo é marcado por intrigas políticas, profecia e uma batalha crucial que teve implicações profundas para o reino de Israel, porque Acabe queria ouvir só aquilo que lhe agradava o coração, né? E aí ele desobedeceu, o Micaías falou para ele não ir, ele teimou e foi. E nesse início do capítulo 22, né, encontramos um contexto político delicado no reino de Israel. Nós estamos vivendo um contexto parecido com o contexto de Acabe. Todo mundo muito cansado, com o coração incerto. Nós estamos vivendo esse contexto. E no início do capítulo 22, encontramos esse contexto político delicado no reino de Israel. O rei Acabe, líder do reino do norte, e o rei Josafá, líder do reino de Judá, para empreender uma campanha militar contra a cidade de Ramote de Gileade. Os dois fazem aliança. Os dois reinos fazem aliança, Israel com Josafá. Mas eles esqueceram de uma coisa, de perguntar a Deus. E por isso que Acabe morreu, porque já tinha avisado para ele. O que você está vendo aí? Né? Todos os profetas profetizaram, e Acabe estava satisfeito, porque os profetas preveem o sucesso de Acabe. Então Acabe ficou todo satisfeito. E vem Micaías para jogar água no fogo dele lá, né? E aqui ele está perguntando os 400 profetas, eles falam a respeito dele, mas acontece que ele profetiza a derrota de Acabe, mas Acabe não aceitou e mandou prender Micaías. Não, é muito triste isso, né? Ele mandou prender. Micaías conclui sua visão, enfatizando que as profecias dos profetas de Acabe são ilusórias e destinadas a enganar o rei e levá-los à sua ruína. Essa revelação da verdade contraria diretamente as expectativas e desejos de Acabe. Esses versículos destacam a batalha espiritual subjacente que ocorre nos bastidores da história e a importância de discernir a verdade divina em meio à enganação. Nós estamos em um mundo que está no meio de enganação. Eu fico pensando assim, quando está chegando a época do maior engano do mundo, que é o Natal. Natal não está na Bíblia. Eu nunca tirei foto do meu filho com coisas de Natal. Não enfeito minha casa com árvore de Natal. E tem pessoas que se levantam contra mim, mas eu não faço. Eu não faço porque Deus não pediu aqui, não está na Bíblia. E Jesus, ele não nasceu dia 25 de dezembro. Ele nasceu em outro mês, entre março e abril. Então, gente, foi o que aconteceu. Jesus veio pregar a verdade e muitos se levantaram contra ele. Então, devido há uma importância de discernir a verdade divina em meio à enganação. Nós estamos num mundo em meio à enganação. Micaías, como um verdadeiro profeta do Senhor, cumpre a sua missão, mesmo enfrentando a oposição, e sua mensagem desempenhará
um papel crucial nos eventos subsequentes do capítulo que nós vimos, né? Que aí acontece a morte de Acabe, os cães lamberam, né? O sangue dele, e aí o rei Josafá, nessa parte do 22, capítulo 22, do 29 ao 40, nessa parte do capítulo, somos levados à conclusão da campanha militar que o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá empreenderam contra Ramote Gileade. Os acontecimentos se desenrolam aqui e tem implicação profunda para o destino de Acabe e para o reino de Israel, porque aqui morre, nesse capítulo Acabe morre, ele morre com uma flecha de um desconhecido. E que ele, mesmo Micaías falando que ele ia morrer, Acabe decide adotar uma estratégia arriscada para enganar os sírios, tal como foi profetizado por Micaías, o versículo anterior. Ele decide disfarçar-se e entrar na batalha. Ele se disfarçou como um soldado comum, enquanto instruiu Josafá a usar suas roupas. Olha que maldade. Então, olha para vocês verem, Josafá, o rei ele instruiu, né, Josafá a usar suas roupas reais para atrair a atenção dos inimigos. No entanto, essa tática arriscada não consegue enganar o Senhor Deus. Deus ele tudo vê. O Senhor tudo vê. Ninguém engana Deus, ninguém. Durante a batalha, um sírio aleatoriamente atira uma flecha que atinge Acabe e articulando a armadura. Então, gente, e aí, igual eu já falei com vocês que ele morreu e tudo, né? A Patrícia está repetindo, mas é bom a gente estar repetindo, né? E Josafá sucede a Acabe. Nesse trecho se encontra as ações de Josafá, nessa parte aqui. Após a morte de Acabe, rei de Israel, na batalha de Ramote e Gileade, esses versículos abordam o reinado e os eventos associados ao governo de Josafá em Judá. Tá? Então aqui, o versículo 41 inicia mencionando que Josafá, filho do rei Asa, o rei Asa andou nos caminhos do Senhor, né? E que Josafá, filho do rei Asa, começou a reinar em Judá quando havia 4 anos que Acabe estava reinando. Isso aqui antes da morte de Acabe. Josafá é muito notado por seguir o caminho do seu pai, porque o pai de Josafá, ele era obediente a Deus, ele serviu a Deus. E Josafá é notado porque ele andava nos caminhos do seu pai Asa, que foi considerado, Josafá foi considerado, né, um rei justo e temente a Deus. E em busca de agradar ao Senhor, seguindo os princípios, ele fez uma reforma religiosa iniciada por Asa, que envolveu a eliminação de ídolos e práticas pagãs em Judá, porque eles estavam com práticas pagãs. Vocês vão me perdoar quem está assistindo esse vídeo, mas o Natal para mim é uma prática pagã, tá? É uma prática pagã que é um verdadeiro engano, e tem muitos crentes caindo nessa lábia, né? Josafá então estabelece uma aliança com o rei de Israel, provavelmente como resultado da amizade forjada durante a campanha em Ramote de Gileade, embora o texto também mencione que os navios de Tarsis não foram construídos, indicando alguma tensão na relação entre os dois reinos, né? Porque eles ficaram lá de ir lá em Ofir buscar ouro
mas quem conseguiu buscar ouro lá foi só o sábio Salomão, né? E o restante do texto descreve eventos durante o reinado de Josafá, incluindo a nomeação de seus filhos como líderes em várias cidades fortificadas de Judá. Ele se dedica a consolidar o reino e fortalecer a sua posição. E esses versículos enfatizam a retidão de Josafá, o seu compromisso com a adoração a Deus, contrastando com os eventos anteriores que envolvendo Acabe, que foi notório por sua idolatria. Acabe casou com uma mulher idólatra que era Jezabel, e a narrativa também sublinha a importância de alianças políticas e as implicações dessas relações para a estabilidade do Reino do Norte e do Sul. Então aqui então foi muito turbulento, né? No geral, esses versículos fornecem um vislumbre do governo de Josafá em Judá e estabelecem um contraste marcante entre a sua devoção a Deus. E será que nós estamos com essa devoção ao nosso Deus? E os eventos turbulentos que ocorrem sobre o reinado de Israel. E aqui no 1 Reis, do 22, do 51 ao 53, neste trecho final do capítulo, encontramos um resumo das ações do rei Acabe de Israel durante seu reinado, e esses versículos nos fornecem um olhar retrospectivo, né, sobre antecede, né, um olhar para trás para ver a história, a trajetória de Acabe, destacando sua desobediência e as consequências espirituais e políticas resultantes. No versículo 51, 1 Reis 22, que é o nosso último capítulo, é mencionado que Acabe começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria, que era a capital de Israel, e governou por um período de 22 anos. Coitado do povo, hein? 22 anos. A escolha de Samaria como capital do reino de Israel é significativa, uma vez que essa cidade desempenharia um papel importante nos eventos subsequentes da história bíblica. E o versículo 52 resume as ações de Acabe durante seu reinado, enfatizando que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mas mais do que todos os reis, Acabe é considerado o pior rei de Israel, que a desobediência dele culmina em eventos. Acabe construiu templos de Baal em Samaria, e a sua aliança, ele fez ali uma aliança ímpia com a pior rainha, casou com a rainha má, chamada Jezabel. Essa desobediência resultou em julgamento divino sobre Acabe e sua casa, conforme foi revelado anteriormente pelo profeta Elias, que falou que ele ia morrer desse jeito, né? E aí é revelado aqui, anteriormente, e Acabe morreu, e seu filho Acasias tornou-se rei no lugar do seu pai e continuou nos caminhos maus do seu pai, na prática da maldade. Esses versículos servem como um lembrete poderoso da importância da obediência a Deus e das consequências espirituais e políticas que podem advir da desobediência. Aqueles que desobedecem a Deus sabem que o lugar deles não é no céu. Não adianta rezar para a pessoa depois que ela morre, não. Se você quer você quiser entrar no céu, confessa Jesus como Salvador da sua vida, tá? E além disso, esses versículos estabelecem uma transição na narrativa
preparando o terreno para eventos futuros, incluindo na história de Israel, a ascensão, né? Quando aí acontece também a ascensão do profeta Eliseu e a continuação da dinastia de Acabe. Eles também destacam a constante ênfase à justiça divina e na soberania de Deus sobre os assuntos dos reinos humanos, que há falha. Nós temos que estar consultando o Senhor. E é essa reflexão de 1 Reis capítulo 22 para os nossos dias de hoje. Primeiramente, olhemos para o papel dos profetas, especialmente Micaías, nesse capítulo, que ele não se importou com o número de profetas que estavam profetizando que Acabe ia ganhar a guerra. Assim como Micaías proclamou a palavra de Deus com coragem e fidelidade, devemos lembrar que temos a palavra de Deus encarnada em Jesus Cristo como nosso profeta supremo. Jesus é o sumo sacerdote, o profeta supremo. Ele é a verdade absoluta que nos guia. Devemos segui-lo com a mesma dedicação que Josafá buscou a palavra de Deus antes da batalha, né? É isso que nós aprendemos aqui. Além disso, o engano dos profetas falsos nos lembra da importância de discernir a verdade em meio às muitas vozes que clamam. Cuidado com muitas vozes. Muitas vozes podem ser engano. Devemos estar vigilantes contra os falsos profetas e devemos manter os ensinamentos e os nossos olhares fixos na verdade. A verdade é Jesus. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, meus irmãos, enquanto refletimos sobre 1 Reis 22, somos lembrados de nossa necessidade de continuarmos buscar a verdade em Cristo, de discernir a voz de Deus em muitas vozes. O mundo anda muito distraído mesmo. E nós temos que ser vigilantes. Não podemos nos distrair. As distrações do mundo e de viver em obediência a Deus. Nós temos que ser luz. Nós temos que ser usados por Deus em um mundo que há tantas vozes para nos enganar. Através de Cristo podemos encontrar o perdão e redenção, mesmo quando somos falhos. Assim como Acabe encontrou o julgamento, ele enfrentou o julgamento, ele teve chance, né? Pois nossa esperança reside na graça e misericórdia que o Senhor nosso Deus nos oferece. Que busquemos a seguir o exemplo de Josafá, que buscou a orientação divina, apesar de ser um pouquinho mais tarde, antes de fazer aliança com Acabe, ele poderia ter perguntado antes, né? Mas nós somos muito falhos. Tem hora que a gente fala assim, não, por que eu não perguntei para Deus isso, né? E aqui, que busquemos seguir o exemplo de Josafá, que buscou a orientação divina, e que o nosso compromisso com Cristo nos guie em todos os aspectos de nossa jornada espiritual. Amém? Deixe o seu like, deixe o seu comentário.